Bom, pessoal, vamos iniciar agora a correção da prova de História do EJA 3, certo? Prova de História, aqui está o gabarito oficial da prova de História. Primeira questão, a letra B. Segunda questão, letra A. Terceira, D. Quarta, E. Quinta, A. Nós temos aqui a prova, né, de História. Cada questão vale 2 pontos. Quem acertou 5 ficou com 10. Aí nós vamos para as bônus. Sexta questão, E. Sétima, D. Oitava, A. E nona, E. Pessoal, as bônus eu utilizo como uma espécie de recuperação paralela, que eu não faço, eu coloco já na prova. Então as bônus, o que é que são as bônus? São questões extras para que você atinja a média da prova, que é o 6. Então o objetivo das bônus é você atingir a média da prova, que é 6. Vamos supor que você acertou uma questão aqui na prova. Você acertou 4 bônus. Você vai ficar com 10, somando 4 com 1, 5. Vai ficar com 10? Não, você vai ficar com 6. O máximo que você consegue com as questões bônus é 6, ok? Você só vai atingir mais do que 6 na prova se você acertar 4 ou 5 questões aqui nas 5 primeiras questões da prova, tá bom? Passou para bônus, o máximo que você vai atingir será 6, mesmo que você acerte todas as bônus, ok? Então, por favor, não fiquem mandando questionamentos para mim no privado, do quanto que você tirou. Ah, professor, acertei 5 questões, por que eu não tirei 10? Professor, acertei 6 questões. Veja se foi bônus. Se foi bônus, o máximo que você atinge na prova é 6. Tá bom, pessoal? Então, por favor, não questionem isso. Vamos à prova em si. Primeira questão, questãozinha mais simples de todas, pergunta o que é história. Esse tema aí foi bastante debatido em sala de aula, nós ainda estamos em sala de aula, né? Nós vimos que história tem tudo a ver com a humanidade, né? Estão lembrados que eu coloquei lá em letras garrafais na sala de aula? Humanidade. Então, letra A, ciência que estuda a vida na Terra? Não. Ciência que estuda a vida na Terra é a biologia. B, é o estudo do passado e do presente da humanidade. Olha a letrinha aqui, né? A palavrinha aqui mágica que eu coloquei para vocês. Corretíssimo. Letra B, estudo do passado e do presente da humanidade. Nós vimos que a história não estuda o futuro. Nós não temos essa capacidade de visualizar o futuro. O máximo que nós podemos fazer são apontar possíveis caminhos do futuro, porque o futuro depende do presente, depende do hoje, depende da humanidade hoje, tá bom? Letra C é a ciência que estuda as relações humanas que afetam o planeta Terra. Não, isso aqui é estudar pela geografia. D é a ciência que estuda tudo o que se passou desde os dinossauros até hoje. Não, os dinossauros não é interesse da história ficar estudando dinossauro. Eles se extinguiram milhões de anos antes do surgimento da humanidade. A humanidade é que é o interesse da história, ok? E a letra E é o estudo das coisas que se passaram e ficaram no passado. Primeiro, não é o estudo das coisas, né? E nem tudo que passou fica no passado. Muitas das descobertas dos seres humanos, das coisas que foram inventadas lá no Paleolítico, como o domínio do fogo, né? Lá nos primórdios da humanidade, existem até os dias de hoje, são fundamentais, ok? A segunda questão, ela é sobre cultura, é o conceito de cultura. Ora, cultura é o que, pessoal? Cultura é todo conhecimento passado de geração em geração. Letra A, que deveria ser a correta, né? Não é só isso, né? Tem
aí, que garante uma identidade a um determinado povo, grupo, nação. Mas de todas, a mais correta é essa aqui, todo conhecimento passado de geração em geração, isso aí que é cultura, tá bom? A letra B é o mesmo que história? Não. C é o estudo dos animais? Nada a ver. D é o estudo da terra? Não. Letra E é somente arte? Pessoal, aqui nós temos aqui uma palavra excludente, somente. Cultura é arte? É, mas é muito mais amplo do que somente arte. Cultura é todo o conhecimento passado de geração em geração que garante uma identidade a um determinado grupo, povo, classe social ou nação. Nós vimos isso em sala de aula. Terceira questão. A terceira questão afirma o seguinte: todos abaixo são exemplos de laços culturais de um determinado povo, exceto. Pessoal, exceto, essa palavra aqui vem de exceção. Então, eu estou colocando inclusive aqui, marque o que não corresponde a um laço cultural. Ok? Ou seja, todos são laços culturais, menos uma. O que não é laço cultural aí? Religião é cultura? É. Transmitir de geração em geração, garante a identidade, é cultura. A língua de um povo é cultura? Também. Transmitir de geração em geração, etc. Casamento monogâmico, ou seja, casamento com uma pessoa, faz parte da cultura? Faz. Nós aqui no Brasil temos uma lei que diz que é proibido se casar com mais de uma pessoa aqui. Mas se você for nos países do Oriente Médio, isso é possível, casar com mais de uma pessoa lá. Então depende da cultura, tá certo? Então o casamento monogâmico, ele é sim um laço cultural. A letra D, movimento de pinça entre os dedos polegar e o dedo indicador. Esse movimento de pinça, ele é um movimento cultural, faz parte da cultura, né, de um povo? Não, gente, esse movimento de pinça é um movimento natural do ser humano. É graças a esse movimento que nós conseguimos pegar uma série de objetos, manipulá-los, fazer uma série de objetos que hoje garantem que nós sejamos uma espécie dominante do nosso planeta. Então, é um dos diferenciais do ser humano, né, para as demais espécies, esse movimento de pinça que as outras espécies não possuem. É um movimento natural. E a letra E, a tristeza no enterro de seus mortos. Pessoal, a tristeza no enterro dos mortos é algo cultural, faz parte da tradição cristã. Você, né, ficar triste devido à saudade que a pessoa vai deixar, tá bom? Agora existem lugares que as pessoas comemoram a morte de alguém por ter certeza que ela está fazendo uma passagem para um lugar melhor do que o que ela estava aqui. Então, isso depende da cultura de um determinado povo. Então, o único aí que não é laço cultural é o movimento de pinça, letra D, que deveria ter sido marcado, certo? A quarta questão diz o seguinte: o tempo histórico geralmente é contado por séculos, espaço de tempo equivalente a 100 anos. O século XV, quando foi descoberto o Brasil pelos portugueses, inicia e termina respectivamente no. Pessoal, nós vimos que o último ano do século é o número do século acrescentado de 00. Então, 1500, 1500 é o último ano do século XV. E o primeiro ano do século é o número do século menos 1, 15 menos 1, 14, acrescentado de 01, 1401, 1401. Então, a resposta correta está aqui na letra E, ano 1401 e ano 1500 depois de Cristo.
Professor, mas aqui não tinha o DC. Pessoal, nós vimos também que os anos depois de Cristo podem ou não ter o DC. Somente os anos antes de Cristo é que obrigatoriamente devem ter o AC. Então, o século XV começa no ano 1401 e termina no ano 1500. Ok? Todos os outros, né, são completamente malucos. Ano 1015, ano 115 e no 1115. Aqui temos 1001 anos de distância de um para o outro. Ano 1115, ano 1285. Nós temos aqui mais 171 anos de diferença de um para o outro. Não são 100 anos. Ano 1500 e ano 1600. Aqui tem 101 anos, porque conta o ano inicial e o ano final. Ano 1601 a 1501. Nós temos aqui também 100 anos de diferença, 101 anos de diferença de um para o outro. Então, a única opção que tinha 100 anos corresponde à letra E. O século ele é contado por séculos, né? Equivale a 100 anos. A única que tinha 100 anos é a letra E, 1401 a 1500. Professor, mas aqui de 1501 menos 1601 não dá 100? Dá. Mas eu não estou pedindo para você diminuir. Você conta tanto o ano inicial como o ano final. Como é que eu conto 100 laranjas? 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 100. Então eu falei para vocês que o ano inicial de um século sempre começa no 1 e sempre termina no 00. Né? Então é a outra dica que eu dei para vocês. Então sempre começa no 1 e sempre termina no 00. Então a única opção também que começava no 1 e terminava no 00 é essa letra E. Tá bom? E por último, a quinta questão. O filme A Guerra do Fogo retrata que período da pré-história? O filme A Guerra do Fogo, passei para vocês verem, né? Mas o nome está dizendo A Guerra do Fogo. Né? Além do filme, eu passei para vocês um vídeo sobre a pré-história de um youtuber e também ainda passei os slides sobre a divisão tradicional da história que falava as características da pré-história. E dentre as características da pré-história, lá no Paleolítico, o último período da pré-história, estava falando que nesse período foi que foi dominado o fogo. Então, o filme A Guerra do Fogo, você pressupõe o quê? Que era uma luta pelo fogo, pelo domínio do fogo. Então, isso só pode ter acontecido quando? No Paleolítico, período mais antigo da pré-história, que é logo a opção A, que deveria ter sido marcada. Todas as outras opções estão erradas, tá bom? Questões bônus. Pessoal, novamente, né, vou reforçar para vocês. Questões bônus só foram corrigidas para os que acertaram menos de 3 questões. Aqui não é 6 não. 3 questões. Tá bom? Que cada questão vale 2 pontos. Bom, pessoal, as questões bônus, como eu falei, né, são questões que seriam corrigidas apenas para aqueles que acertaram menos de 3 questões na prova. Por quê? Cada questão vale 2 pontos. Então, eu quis dizer aqui que quem tiver menos de 6 pontos, na verdade, não é menos de 6 questões, tá bom? Então, houve um erro aqui de digitação, vocês me perdoem. Serão corrigidos para quem acertar menos de 3 questões. 3, tá bom? Ou seja, com as questões bônus, o máximo que você atinge é a média da prova, que é o 6. Então, volto a repetir. Por favor, não fiquem me mandando no privado questionamento da nota de vocês na prova. Porque se você acertou 4 bônus, a única coisa que você fez na prova foi esses 4 bônus, você não vai ficar com 8, você vai ficar com 6. Se você acertou 4 bônus
e uma da prova, você não vai ficar com 10, você vai ficar com 6. Se você acertou 4 bônus e 2 da prova, você não vai ficar com 12, você vai ficar com 6. Ok? Então só ia ser corrigida a bônus se você tivesse até 2 questões da prova. Ok? Se acertou 3 questões na prova, as bônus já são descartadas. E você só tira 8 ou 10 se você acertar 4 na prova ou 5 da prova, não da bônus. Tá bom? Então, a sexta questão, que é uma questão bônus, pergunta: por que estudamos história? E as opções dizem o seguinte: letra A, para conhecermos tudo o que aconteceu no planeta Terra desde o seu surgimento. Aqui nós temos uma palavrinha, né, totalizante. Acabei de dar a dica para vocês. Palavras que são totalizantes ou palavras excludentes, né, elas anulam o ímpar em geral, quando se trata